1 Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: "Por que é que você veio aqui sozinho?" Davi respondeu: "Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso, mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver." O sacerdote disse: "Eu não tenho pão comum, só tenho pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais." Davi respondeu: "Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missões comuns. Quanto mais agora que estamos em missão especial." Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que havia sido oferecido a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Dooque, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha que cumprir um dever religioso. Davi disse a Aimeleque: "Você tem uma espada ou uma lança para me dar?" "Eu não trouxe a minha espada, nem outra arma, por causa das ordens do rei. Eu saí com muita pressa." Aimeleque respondeu: "Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no Vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser. É a única arma que há aqui." Davi disse: "Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar." Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: "Não há dúvida de que esse é Davi, o rei da terra de Israel." A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam: "Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras dele e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos, ele fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: "Esse homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com suas loucuras?" 1 Samuel, capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldade, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Aí, Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: "Por favor, deixe que meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com vocês até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim." Davi deixou os pais com o rei Moabe, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: "Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá." Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele, e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: "Ouçam, homens da tribo de Benjamim. Vocês pensam que Davi lhe dará campo e plantações de uvas e os fará capitões e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar.
e que foi o meu próprio filho quem o pôs contra mim. Doeque, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: Eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nobe. Aimeleque perguntou a Deus o Senhor o que Davi deveria fazer. E também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nobe. E eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: Escute, Aimeleque. As suas ordens, Senhor, respondeu ele. Saul lhe perguntou: Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que deveria fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal. É muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que essa foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que deveria Davi fazer? Claro que não. O senhor não deve acusar a mim, nem a ninguém da minha família, de estar fazendo planos contra o senhor. Não sei de nada a respeito disso. Então o rei disse: Aimeleque, você e os seus parentes vão morrer. Em seguida, disse aos guardas que estavam ali por perto: Matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se ajuntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubessem disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeque: Mate-os você. E Doeque os matou. Nesse dia, ele matou 85 sacerdotes do Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nobe, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, meninos e criancinhas, e gado, jumentos e ovelhas. Todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes do Deus do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi Doeque lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim, eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar nós dois, mas comigo você está livre de perigo. 1 Samuel, capítulo 23. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido lá há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: Devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus e ele respondeu: Vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar com Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: Ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me responda. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também aos meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul
ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zife. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zife. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para continuar na proteção de Deus. Jonatas disse: "Não tenha medo, Saul. O meu pai não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso." E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oressa e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram a Saul: "Davi está escondido na nossa terra em Oressa, no monte Aquila, ao sul de Ezimom. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente e nós lhe entregaremos Davi." Saul respondeu: "Que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente, descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha que procurar em toda a terra de Judá." Então eles voltaram para Zife, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gessimom. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus soldados do outro. Eles fugiram depressa para escapar de Saul e os seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas, justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: "Volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país." Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. E por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos na região da fonte de Gede. 1 Samuel capítulo 24. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto do monte de Gede. Então escolheu 3.000 homens dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: "Essa é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer o que quisesse com ele." Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi o pesou. Começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: "O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor." Assim Davi convenceu os seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: "Rei Saul!" Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse: "Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-los? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso. Eu disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando
me matar. Mas mesmo assim eu não o atacarei, que o Senhor julgue qual de nós está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando, um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então Davi disse: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora eu estou certo de que você será rei de Israel e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza.